Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o seu amigo Pastor Carlos Ribeiro, do Pensar Teologia, e eu estou muito feliz de poder estar com você para nós estarmos estudando sobre um assunto bastante interessante, panorama da profecia bíblica. Vamos tratar de vários assuntos, esta matéria, ok? Muito interessante, panorama da profecia bíblica. E vamos falar sobre escatologia, ok? Vamos falar de escatologia. Vamos estudar uma série de lições concernente ao panorama bíblico, com vários temas que é pertinente ao assunto que vamos tratar, ok? Então não perca, em nome de Jesus. Você vai aprender muito, muito mesmo sobre várias coisas concernente ao panorama da profecia bíblica aqui com seu amigo Pastor Carlos Ribeiro, do Pensar Teologia com Carlos Ribeiro. É isso mesmo, não é que eu saiba de tudo. Na verdade, ninguém consegue esgotar o conhecimento ou saber de todos os assuntos plenamente, de tudo que acontece no universo ou de todos os conhecimentos produzidos no mundo secular ou no mundo religioso. Por isso nós temos que estar dia após dia estudando a Santa Palavra de Deus. Por quê? É o nosso devocional. A parte devocional da minha e de tua vida não pode ser negligenciada. Por que não? Todos os dias nós temos que comer, nós temos que beber, ok? Tomar nosso café, fazer uma merenda, almoçar, jantar. Isso é feito todos os dias. Assim também é a nossa vida espiritual. Todos os dias nós temos que estarmos nos devotando, nos entregando, nos abrindo nosso coração em devoção para com o nosso Deus, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando o nome dele enquanto ele estiver perto, ok? É isso mesmo. Então vamos para o nosso assunto. Convide os seus amigos, seus colegas, seus irmãos, seus parentes para participar do curso básico do Pensar Teologia com Carlos Ribeiro, ok? Então vamos falar sobre, nesta introdução, nesse panorama. Depois que dermos esse panorama, nós vamos entrar nas matérias propriamente dita da teologia básica, do curso básico do Pensar Teologia com seu amigo pastor Carlos Ribeiro. Queridos, nosso primeiro estudo é a introdução à série de lições deste estudo de escatologia, cujo assunto é escatologia. O momento atual que requer da parte dos cristãos segurança sobre as questões escatológicas. Uma grande quantidade de especulações, irmãos, tem surgido em função dos últimos acontecimentos mundiais. Isso torna o assunto deste estudo, panorama da profecia, mais relevante diante de nossos olhos. Antes, porém, de entrarmos no assunto de tão importante doutrina, consideraremos o significado de escatologia e o conteúdo desta doutrina, a importância de estudá-la e o modo pelo qual devemos estudá-la, ok? Agora, necessário-se fazer uma pergunta bastante interessante. O que é escatologia? O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, não esqueça disso. O nome escatologia, divina, ela deriva de expressões bíblicas que falam sobre os últimos dias, os últimos tempos, a última hora. Os últimos dias nós podemos encontrar em Isaías 50, capítulo 2, versículo 2 e Miqueias 4 e 1. Os últimos tempos nós podemos encontrar essa expressão em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. A última hora em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Escatologia, meus irmãos, é
pois um estudo sobre os acontecimentos futuros relacionados à pessoa humana individualmente, à igreja e ao mundo, ok? E é um elo necessário para completar o ciclo das doutrinas cristãs elaboradas de modo lógico. Houve um começo, é claro que haverá um fim. E as Escrituras não nos deixam na obscuridade com relação a esse fim, queridos. Embora não encontremos resposta para todas as nossas perguntas, ok? Para todas as nossas perguntas, a Bíblia Sagrada nos dá uma previsão satisfatória do futuro em seus contornos principais. Que maravilha! Queridos, a escatologia é subdividida em duas partes, geral e individual. Não esqueça dessas duas palavrinhas, geral e individual, ok? A escatologia, ela é subdividida, vou repetir, em duas partes, geral e individual. Escatologia geral é a parte que inclui todos os eventos e fatos históricos da consumação dos séculos ou do fim do mundo e da raça humana. Os temas considerados nesta divisão geral da escatologia são o retorno de Cristo, a ressurreição geral, o juízo final, a consumação do reino e a condição final dos justos e dos ímpios. E, finalmente, nós temos a escatologia individual. É a parte que trata da condição do homem, a antropos, entre a sua morte e a ressurreição geral. A morte física, a imortalidade da alma, o estado intermediário são aspectos incluídos nesta divisão. A escatologia individual tem o propósito de relacionar a condição dos que morreram ou dos que morrem antes da volta de Cristo com a consumação final. É importante repetir novamente esta escatologia, essa subdivisão da escatologia individual é a parte que trata da condição do homem entre a sua morte e ressurreição geral. A morte física, a imortalidade da alma, o estado intermediário são aspectos incluídos nessa divisão. Não esqueça, a escatologia individual tem o propósito de relacionar a condição dos que morrerem antes da volta de Jesus Cristo com a consumação final. Já que entendemos o que é escatologia, que é o estudo das coisas que há de vir, as coisas futuras, porém, entenda, por mais que a escatologia se prenda especificamente ao estudo, ao futuro que há de acontecer, a escatologia também lança mão do que aconteceu no passado ou então lá, que é a antiga aliança, os acontecimentos passados. Também a escatologia lança mão desses acontecimentos histórico e secular da antiguidade para lançar luz no que acontecerá no futuro. E também, com certeza, lança mão do que vai acontecer, do que está acontecendo no nosso dia a dia, no aqui agora, ok? Mas, especificamente, é o futuro. Ela trata do que vai acontecer com o futuro, lá no futuro distante. É importante estudar escatologia. É importante estudar escatologia, meus queridos? Sim ou não? É muito importante estudarmos escatologia. Não há dúvida que o estudo da escatologia é importante, sobretudo hoje, quando surgem tantos erros e ensinamentos falsos sobre o fim do mundo. Vejamos algumas razões da importância desta doutrina escatologia. É uma doutrina bíblica que faz parte da redenção, por isso ela é importante. Segundo, a importância da escatologia é vista, por exemplo, o conhecimento desta doutrina capacita o crente a dar resposta àqueles que perdem ou que pedirem a razão da esperança que há em nós. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Então, tem a importância, é uma doutrina bíblica que faz parte da redenção, ok?
que é o primeiro ponto, porque é importante estudar escatologia, é dar a substância da esperança cristã. Não ensiná-la é o mesmo que privar o servo de Deus de parte da instrução e do equipamento necessário para a vida e o serviço cristão. 2 Timóteo 3 e 17, capítulo 2 e versículo 15, isso fundamenta isso que estamos falando. Queridos, em terceiro, por que estudar escatologia? A doutrina é crucial para nos salvaguardarmos contra o erro de interpretação bíblica e contra as heresias que brotam sobre os acontecimentos do fim. Mateus 24, 3. Eu vou repetir para que você não venha esquecer, ok? A doutrina é crucial para nos salvaguardarmos de andarmos de mãos dadas com a interpretação bíblica herética, errada, falha. Então, por isso é importante nós estudarmos escatologia. É crucial para nos salvaguardarmos. Isso aqui é muito importante contra o erro de interpretação bíblica e contra as heresias que brotam sobre os acontecimentos do fim. Isso aqui é o que mais a gente vê no nosso dia a dia aí. Em quarto, porque é importante estudarmos escatologia, a compreensão apropriada desta doutrina, queridos, autoriza o crente a anunciar plenamente a Jesus Cristo, pois ela inclui parte da obra que ele veio realizar. A sua vida, a sua morte, a sua segunda vinda são partes integrantes de um único plano divino. A glória do crente e a satisfação de sua alma estão vinculadas a uma verdadeira compreensão dos propósitos de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Por isso é importante a gente estudar escatologia, ok? Em quinto, os acontecimentos e as condições mundiais requerem que tenhamos conhecimento sobre as últimas coisas. Como poderemos testemunhar e com o cumprimento dos planos de Deus mediante os fatos da história, se não conhecemos essa doutrina? Jesus repreendeu o povo dos seus dias por não saberem discernir os sinais dos tempos. Mateus 16, versículo 3. Finalmente, o sexto ponto que demonstra a importância de estudarmos escatologia. O conhecimento dessa doutrina torna o crente mais ciente da sua responsabilidade de vigiar e orar, preparando-se para os acontecimentos futuros. É isso mesmo. Você pode ler Lucas 21, 28 e 36. Mateus capítulo 24 e 42. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 13. Ok? Lucas capítulo 21, versículo 28 e 36, como eu já falei. Então nós vemos aqui a importância de estudarmos escatologia. Agora eu vou repetir cada ponto que fala desta importância de estudar a escatologia, a fim de que você não venha perder estes 6 pontos que mostram e demonstram a importância de estudarmos escatologia. Primeira importância de estudarmos escatologia. É importante estudar escatologia? Sim. Primeiro, é uma doutrina bíblica que faz parte da redenção. Segundo, o conhecimento desta doutrina capacita o crente a dar resposta àqueles que pedem a razão da esperança que há em vós. Terceiro, a doutrina é crucial para nos salvaguardarmos contra o erro de interpretação bíblica e contra as heresias que brotam sobre os acontecimentos do fim. E quarto, a compreensão apropriada dessa doutrina autoriza o crente a anunciar plenamente a Jesus Cristo. Por isso é importante estudar a escatologia. E quinto, os acontecimentos e as condições mundiais requerem que tenhamos conhecimento sobre as últimas coisas. Por isso é importante estudarmos escatologia. Em último lugar, o conhecimento desta doutrina torna o crente mais ciente da sua responsabilidade de vigiar e orar, preparando-se para os acontecimentos futuros, e especialmente a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Você não quer ficar aqui, né? Eu também não quero. Então vamos para o nosso terceiro ponto sobre escatologia. Como estudar escatologia?
Nós já vimos o que é escatologia, a importância de estudar escatologia. Agora, é muito importante sabermos como estudar escatologia. Amém, queridos? É muito importante de sabermos como estudar escatologia, ok? Não perca esta oportunidade, ok, de estar aprendendo. Não seja impaciente. Tem gente que é impaciente, não escuta 1 minuto, 2 minutos de um estudo e ele já não quer mais ouvir, acha que já sabe, acha que já está capacitado, acha que não precisa mais ouvir sobre esse assunto. Isso se chama ignorância, petulância, falta de responsabilidade com as coisas de Deus. Como estudar escatologia? 3 pontos devemos considerar em resposta a esta pergunta. Primeiro, a doutrina cristã das últimas coisas deve ser baseada exclusivamente na palavra de Deus. Começa por aqui. Você vai estudar escatologia baseando inteiramente na palavra de Deus. Toda a ciência e toda a filosofia em nada contribui para dar esclarecimento ao homem sobre escatologia, ok, queridos? A Bíblia ela é suficiente. Isso não significa que a gente não pode e não deva estar estudando outras coisas. Nada nos é revelado acerca do futuro, a não ser o que ensinam as Escrituras. Na questão do que realmente vai acontecer plenamente no futuro, é a Bíblia que tem a última palavra. Segundo, o ensinamento da palavra de Deus sobre as últimas coisas só é clara nos pontos de interesse vital. Nos demais, a Bíblia silencia. Nos demais, a Bíblia silencia. Há coisas encobertas que, de fato, não nos pertencem, conforme Deuteronômio 29. Há detalhes da segunda vinda de Cristo sobre os quais as Escrituras nada revelam. Cremos, entretanto, que o que foi revelado é suficiente para fortalecer nossa esperança acerca da sua volta, ok? E em terceiro, o modo correto de estudar escatologia é, portanto, o seguinte. Vamos lá? Portanto, o modo correto de estudar escatologia é o seguinte: aceitar e reconhecer a grande importância das revelações concernentes ao futuro, conforme Deus las revelou na sua palavra. B. Refrear-se de qualquer tentativa de suplantar a revelação bíblica com conjecturas fantásticas ou com auxílio de ideias que são fruto da imaginação pobre do ser humano, que são frutos de ideologias e de falácias que não encontram pouso nas Escrituras. Ok? O modo correto de estudar escatologia é, portanto, o seguinte: A. Aceitar e reconhecer a grande importância das revelações concernentes ao futuro, conforme Deus nos las revelou em sua palavra. B. Refrear-se de qualquer tentativa de suplementar a revelação bíblica com conjecturas fantásticas. Aqui no caso é fazer uma exegese, inventar coisas que não existem no texto bíblico da palavra de Deus. E Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 nos dá um fundamento sobre isso que estamos falando. Queridos, finalmente, o estudo da escatologia é importante, sobretudo hoje, quando surgem tantos erros e ensinamentos sobre o fim do mundo. Por isso é importante estudarmos escatologia. Queridos, embora a escatologia seja uma doutrina considerada difícil, não devemos deixar de estudá-la. As dificuldades diminuirão a cada oportunidade que uma reflexão séria, baseada na palavra e em espírito de humildade, ela vai sanando essas dúvidas, lembrando-nos de que o conhecimento das coisas de Deus é para aqueles que se mostram dependentes da ação instrutora do Espírito Santo. Se coloque debaixo da instrução do Espírito Santo, porque foi ele que inspirou o texto bíblico canônico. Agora vamos para as considerações finais de nossa primeira lição, ok? Do panorama bíblico da profecia. Vamos para uma aplicação prática. Qual
tem sido a minha atitude em relação à doutrina das últimas coisas? Qual tem sido a sua atitude? Analise. É puramente especulativa, meu querido e minha querida irmã? Ou tenho procurado estudar o ensino da palavra de Deus a respeito, com esmero, com carinho, ou não? Se você não estiver fazendo, comece a partir de hoje. Preocupa-me em estar preparado? Preocupa-me em estar preparado para a volta de Jesus Cristo? Você está preocupado com isso? Estou ciente da minha responsabilidade de vigiar e orar, preparando-me para os acontecimentos futuros? Se você está ciente da sua responsabilidade concernente a isso, de orar e vigiar, aí você está sendo um servo não negligente, mas um servo que agrada a Deus, que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, ok? Desta primeira lição do panorama da profecia bíblica. Vamos falar sobre vários assuntos. Não perca, esta é a primeira lição. Esta é uma lição introdutória. Depois estaremos falando sobre a morte. A próxima lição vai ser sobre enfrentando a realidade da morte. Na próxima lição vamos falar sobre enfrentando a realidade da morte. Ok? Shalom Adonai. Que Deus abençoe você e sua família.